Boa noite, irmãos. Tudo bem? Para mim, eu não preciso falar, né? Meu nome é Rodrigo e eu tenho uma alegria muito grande de estar com vocês aqui. Fazer parte dessa família, poder compartilhar entre irmãos aqui algo do que Deus tem colocado no nosso coração. Como vocês viram aí, a campanha Conspiração do Natal é uma iniciativa que começou há 10 anos fora do país e em conversas aqui com o Conselho Pastoral, com a Igreja Mosaico, lá em Setúbal, a gente decidiu fazer a série aqui, essa campanha aqui. E de maneira despretensiosa, assim. Então, eles têm uma caminhada muito grande nessa campanha lá, que realmente, como o pastor hoje de manhã estava falando, uma conspiração, um levante contra algo que está estabelecido. Por que uma conspiração? Porque quem deveria contar a história do Natal não eram os shoppings. Eles se preparam com muito mais antecedência que todos nós. Eles fazem toda a divulgação e evangelização com recursos muito maiores do que aqueles que talvez nós temos praticado. E eles acabam contando uma história que é completamente o oposto da história do Natal. E as pessoas vão se distanciando das celebrações, as pessoas vão se distanciando a respeito do que o Natal realmente é. E você pode falar, Rodrigo, balela. Isso aí não é querer demais. Eu achei interessante porque a gente pensou e começou a traduzir todos os materiais, traduzir o vídeo, fazer um bocado de transferência assim, de conteúdo, né, daquilo que estava no inglês para o português, e aí lançamos a campanha. E, obrigado, Nelson, já eu explico essa cadeira aqui. E a gente se surpreendeu, que era para ser um experimento. Hoje tem mais, junto com a Emanuel, a Mosaico, a Batista da Lagoa, mais pelo menos 4 igrejas no Brasil que estão fazendo a campanha, sem divulgação nenhuma, assim, uma semana antes, em outros lugares, as pessoas disseram, não, isso aí é necessário. É engraçado porque esse termo conspiração é meio estranho, né? Inclusive, uma das igrejas é do interior do estado, é lá do sertão, e a pessoa disse assim, Rodrigo, eu não vou botar o nome conspiração não, porque aqui no interior, aí eu já me liguei, né? Disse, no interior, conspiração é para matar político. Aí disse, o povo vai chiar aqui na cidade. Mas é realmente um levante em conjunto da igreja para reafirmar sobre o que é a história do Natal e o que deveria produzir na nossa vida. E tem sido muito legal ouvir os testemunhos de todas essas igrejas que têm compartilhado disso. E a gente tem passado durante essas semanas, começando no domingo passado, sobre adorar intensamente. O Natal começa e termina em Jesus. A gente vai ver ainda, gaste menos, libere um pouco daquilo que Deus tem te dado para gastar com o que importa. Doe mais, não somente do seu dinheiro, mas da sua presença. E ame a todos. O amor de Deus é incondicional porque o nosso deveria ser diferente. Então a gente vai passar por esses domingos, mas a fala aqui não é só algo que você pode ouvir e sair inspirado por Deus simplesmente. Juntamente com isso, desafios. Desafios que você possa, nesse Natal, impactar a vida das pessoas. Impactar a vida das pessoas sendo muito mais grato. Impactar a vida das pessoas, talvez chamando elas e convidando elas para um jantar na sua casa. Com surpresa ela ficaria de saber que o Natal é sobre isso. O Natal é sobre abrir a sua casa e você receber outras pessoas, porque o coração de Deus se abriu para que a gente pudesse chegar nele. Que o amor dele foi derramado na nossa vida. Então, para mim é muita alegria a gente poder estar compartilhando disso aqui. De novo, para mim é uma alegria estar aqui na Emanuel. Eu sempre fico, com o coração cheio de alegria. E peço perdão aos irmãos. Talvez alguns de vocês tenham percebido, eu estava ali meio prostrado, sentado aqui. Eu estou há algumas semanas muito doente. E aí esse final de semana piorou ainda. Dou graças a Deus que tem alguns irmãos aqui da Igreja Batista Emanuel que têm cuidado de mim durante essas semanas. Alguns médicos. Mas agradeço a Deus por estar aqui diante de vocês. E se em algum momento eu precisar sentar aqui, não é uma ilustração, não. É porque eu estou realmente meio prostrado. E peço perdão aos irmãos que no final do culto ali eu disse, eu posso ficar sentado em algum lugar, que eu acho que eu não vou conseguir ficar mais tempo sentado do que esse tempo aqui na pregação. Mas eu venho aqui com muita inspiração mesmo de Deus, de poder compartilhar daquilo que Ele tem falado ao nosso coração. E peço que nesse momento a gente venha pedir a Deus que Ele
abra os olhos do nosso coração para receber essa mensagem. Pai, obrigado porque estar diante da tua igreja é muito inspirador, Senhor Deus. Como a gente cantou hoje aqui, precisamos do Senhor, Pai. Como a gente já cantou aqui, Senhor Deus, tu és aquilo que enche o nosso ser, Senhor. Como cantamos aqui também, Senhor Jesus, a gente quer viver mais desse teu amor. Então, faz isso acontecer no nosso coração. Abre portas hoje e deixa sensível lugares da nossa vida que não estavam. E usa, Pai, a tua palavra para transformar vidas. Em nome de Jesus, amém. Além disso, a gente, em alguns momentos, tem feito ações em conjunto. Então, você pode juntar o seu pequeno grupo aí e pensar, o que é que podia refletir algo que apontasse o Natal para Jesus? Quem sabe você consiga um presépio de R$2, R$3 e você consegue distribuir para algumas pessoas que talvez só colocaram um Papai Noel na porta delas. Quem sabe, talvez, você use o seu pequeno grupo para abençoar alguma instituição de caridade. Quem sabe você possa usar esse tempo para, em algum desses momentos, abençoar a pessoa do seu trabalho. Ontem, nós estivemos com a Igreja Batista Mosaico, plantação dessa igreja, a congregação dessa igreja, numa comunidade chamada Favela do Amor. E a gente decidiu decorar a comunidade como um todo, para falar que eles podem ter alegria, porque Jesus veio ao mundo. E a gente decorou a comunidade e eu disse, rapaz, deve ter alguma decoração, né? A gente já tem caminhado junto com eles, mas foi chegando dezembro e eu vendo que não tinha mesmo decoração. E ontem lá, zero decoração. Na verdade, a preocupação é que as pessoas levem a decoração. Então, como é que a gente vive num ambiente de poder celebrar o nosso Senhor Jesus se a gente não combate as pessoas que estão perto e não conseguem ter imagens que cheguem para a gente de alegria quando a pessoa volta para casa do trabalho, da rua? E foi muito bom poder ver a alegria no rosto das pessoas agradecendo, dizendo obrigado por trazer alegria para cá. E a oportunidade da gente dizer quem traz alegria para a nossa vida é Jesus Cristo. Eu queria, vou testar agora aqui se vai pegar aqui. Já está lá. Ótimo. A gente falou dos 4 dias aí. E hoje é gaste menos. Queria compartilhar essa leitura com os irmãos aí, que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Quem quiser continuar a leitura comigo, eu vou voltar um pouco os versículos, lá em 1 Timóteo capítulo 6 aqui, do 6 ao 11, mas queria que vocês guardassem isso aí. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 a 11. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 11. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E é interessante que é bom lembrar, né? Paulo fala não que o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro realmente é solução em muitas coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem um pastor amigo, muito referência e relevante na cidade, que costuma falar assim, o dinheiro de Deus muitas vezes está no bolso do mundo. E ele se utiliza de parcerias, relacionamentos com empresas grandiosas da nossa cidade para financiar projetos que têm transformado a vida de muitas pessoas. E ele diz assim, ele olha para a comunidade dele, que é uma igreja de um bairro pobre, e diz, nem que eu juntasse o dinheiro de todo mundo aqui, eu conseguia financiar esse projeto. E ele chega para uma empresa que não tem nada a ver com o evangelho, e ele consegue passar no meio de um bocado de projeto aí e dizer, rapaz, eu tiro esse dinheiro de Deus aí, porque o dinheiro de Deus está espalhado, e não falta recursos a Deus. Quando a gente se coloca e se prostra com o coração diante do Senhor para fazer a obra, dele é tudo,
dele é tudo. E hoje de manhã vocês estavam ouvindo um pouco, na mensagem do pastor Alberto, a respeito dos nossos olhos, que os nossos olhos não devem ser pautados nem pelos olhares dos outros, como os outros nos enxergam, nem como nós enxergamos simplesmente o mundo, mas, ou como nos enxergamos, mas com os olhos de Deus, os olhos espirituais, daquilo que importa para Deus, daqueles tesouros que são acumulados na eternidade. E hoje em dia é uma guerra muito grande para quem quer experimentar realmente o real sentido do Natal. Uma guerra pelo nosso coração. E eu vou arriscar aqui, de novo, eu vou arriscar, não sei se vai dar certo. E eu vou pedir que vocês entrem nesse endereço aqui, para responder, não respondam agora, vocês vão entrar nesse endereço e vão colocar esse código, só tem um campo lá no endereço, vocês vão responder com esse código. Já eu vou pedir para o pessoal lá de trás mudar a página, agora ainda não. Vou dar um tempinho para vocês acessarem esse endereço aí, colocarem este código de 3 dezenas aí, e aí vocês vão chegar numa primeira pergunta. Quem viu a pergunta, vai levantando a mão aí para eu ter uma ideia, que aí eu posso pedir para o pessoal mostrar a pesquisa. Não responde ainda, só coloca lá o código. Se todo mundo puder participar, melhor ainda. A gente vai ver como é que isso vai sendo desenrolado aqui. É um risco, se não der certo, a gente elabora aqui melhor, tá certo? Achou aí já, achou aí também, beleza, vamos lá. Vou aguardando aqui. Quem mais achou aí? Ótimo, ótimo, ótimo. Coloca a dezena, acessou o espaço aí. Pode botar a página aí, o pessoal da comunicação. Se der certo aí, a gente vai ver aí um pouco. E aí vocês vão... Calma aí. Não sei se vai dar para ver aí, mas... Tá subindo aqui, ó. Foi? Olha aí, ó. Tá subindo aí. Você se sente pressionado a ter gastos obrigatórios no Natal? Por outras pessoas, comprar talvez uma roupa de Natal, no final de ano. Você se sente pressionado a ter alguns gastos que são considerados obrigatórios? Vamos lá, 36 a 26, 44 a 28, 46 a 28. Olha, está aumentando lá. Ótimo. Nossa, já passou da metade aí quase, hein? Vou esperar mais 5 segundos aí para ver até que ponto a gente chega nessa pergunta aí. Ok. 80 a 41. A gente tem quase o dobro de pessoas que se sentem pressionadas. Ó, tá voltando aí. 84 a 45. Pessoas que se sentem pressionadas a comprar. Vou pedir que passe para a próxima pergunta. Aí o pessoal da comunicação pode passar para a próxima, tem uma setinha ao lado. Você se sente mais desgastado nessa época do ano, em dezembro? Tem gente que acorda feliz, né? Eu não sou assim. Minha esposa precisa esperar pelo menos uns 45 minutos para eu começar a responder de alguma forma. Ela já acorda, bom dia vida, bom dia sol, bom dia lua, bom dia lua não, né? Mas eu não sou assim. Existem pessoas que em dezembro estão felizes. Você tem aí 5,8 pessoas que se sentem desgastadas a mais do que quem se sente feliz da vida em dezembro. Essa semana o trânsito, nossa, estava muito complicado. Olha, está se aproximando. Maravilha. Olha aí, ficou próximo. O pessoal aqui é mais equilibrado. Lá na igreja foi uma lavada, assim. Foi de lavada mesmo, assim. Um desgaste muito grande e também a pressão muito grande por compras. Vou pedir que volte lá, então, a nossa apresentação. Mas dá para perceber que, nos dois casos, a maior parte das pessoas se sentem tanto pressionadas a ter alguns tipos de gastos, como também tem um desgaste maior no seu emocional aí em dezembro. Isso porque vivemos, de certa forma, uma guerra pelo seu coração. A gente é tão
vê o tempo todo, tem um apelo tão grande ao que você tem de fazer em dezembro, que se torna realmente impossível. Eu sei que não dá para ver muito bem a foto que está aí. Mas alguém conhece esse garoto que está na foto aqui? Não sei se alguém está vendo. Agora, não, aí aqui não vai dar mesmo. Bem, a foto desse garoto aí retrata um pouco da nossa sociedade. Essa semana saiu um resultado muito importante para muita coisa de comércio. E é importante ver, ou impressionante ver que as histórias dos outros impactam a nossa vida. Eu estava compartilhando lá na igreja no domingo passado que deve ter sido em algum momento da história que algum casal disse o seguinte: a gente não vai fazer o casamento só bolo e guaraná e convidar os amigos, não, a família não. A gente vai fazer diferente, vai começar a colocar algumas coisas a mais ali no casamento. E aí começou a filmar, tirar foto, bater. Outras pessoas viram essa história, se inspiraram nisso aí, e aí começaram a fazer igual. E hoje em dia, se algum casal vai casar, a pessoa diz: eu não tenho dinheiro para casar. Porque é um investimento, e realmente hoje parece que... Mas isso porque alguma história pressionou a nossa história. E a gente tem que lembrar qual é a história que está acima de todas as histórias. A história que devia reger todas as outras. Porque a história de um Deus encarnado que veio aqui para se sacrificar por nós, para que nós fôssemos livres, devia nos libertar de muitas dessas coisas. E aí quando eu fosse me casar, eu devia perguntar, a partir dessa história, qual devia ser a história do meu casamento. Não a história que eu vi aqui na esquina, simplesmente. A partir dessa história, como eu devia projetar minha carreira. A partir dessa história, como eu devia cuidar dos meus filhos. E essa história deveria reger tudo isso, mas não, a gente está em guerra. E essas histórias nos influenciam tanto, e o consumo faz tão parte disso, que esse garoto aí, ele é nada mais, nada menos que a pessoa que mais lucrou com uma ferramenta que dá muita repercussão a respeito de histórias. O YouTube deu a esse garoto, em um ano, 22 milhões de reais, e essa pessoa que mais lucrou, 7 anos de idade, que mais lucrou, isso saiu essa semana, que mais lucrou no mundo com o YouTube, nesse último relatório dessa semana. E esse garoto de 7 anos, com o pai, simplesmente abria brinquedos e mostrava os brinquedos sendo abertos e ele se divertindo com os brinquedos. Imagine se as histórias dos outros forjam a nossa própria história, o que está sendo forjado na cabeça das crianças hoje em dia. Se isso nos molda, e a sociedade é fruto de um consumo exacerbado, pense agora que aquilo que deu mais lucro no YouTube foi como as crianças foram capturadas por essa narrativa e por essa história. Esse cara ganhou de artista, famosíssimo, 22 milhões de dólares, em um ano. O que isso diz a respeito da nossa sociedade? De novo que estamos em guerra, e se você é pai, mãe, a guerra acaba sendo muito mais ferrenha, porque você tem de se proteger, proteger o seu casamento, proteger a sua família, mas proteger algo que é uma esponja ali, e que na hora que está dizendo, você tem que ter isso, você tem que comprar isso, na verdade, o que entra por nossos ouvidos e vai para o nosso coração, você tem que ser isso. E há um forjar de caráter. Então essa esperança sobre o ter, não é só uma esperança sobre o ter, mas uma esperança sobre o ser. Eu me lembro, e aí eu vou precisar aqui ter um queima familiar, eu me lembro, pensando sobre o que o Natal nos dá, e como a gente abraça os presentes que esperamos, na verdade isso se trata do nosso caráter, nossas expectativas, nossas ansiedades. Me lembro como hoje, assim, dia marcante, meu aniversário de 7 anos, eu morava em Maceió, Alagoas. E, infelizmente, ou não, felizmente, muito sabiamente, eu acordei muito cedo, na expectativa de como ia ser aquele dia, e minha mãe, muito sabiamente, decidiu falar algo que me marcou bastante. Minha mãe ia sair para comprar um presente, e ela, antes de sair para comprar um presente, ela deu uma dica, sabe, para criança, você falar uma coisa antes, para esperar, já chegou, está chegando,
E aí? Numa viagem, né? Então, antes dela sair para comprar o presente, ela disse o seguinte: seu presente, ele vai valer mais do que ouro, ele vai ser de ouro. Para quem conhece o Fantástico Mundo de Bob, aí, o desenho, né, sabe que ele se imaginava tudo, aí passava na cabeça da criança. Então, a partir daquele momento, eu comecei a imaginar todas as coisas que eu gostaria de ganhar de ouro maciço, né? Uma bola de ouro maciço. Um brinquedo de ouro maciço. Mas eu parei naquilo que eu mais desejava, que era uma bicicleta. Mas eu imaginei a bicicleta de ouro maciço. Uma bicicleta que quando eu saísse na rua ia bater o sol e ela ia toda espelhada assim, né? Do ouro. E aí vai passando 10 horas, minha mãe não chega, 10h30 minha mãe não chega, 11 horas minha mãe não chega, e eu não tinha celular naquela época, não tinha nem como eu... E ela chegou perto de 1 da tarde e entregou uma caixa, pequenininha assim. Aí eu disse, né? Me decepcionei um pouco já no embrulho. E disse assim, não, mas se é de ouro dá para vender, né? Pelo menos alguma coisa vai valer. É uma barra de ouro, sei lá. E quando eu abro, era uma Bíblia. Que decepção com Deus, irmão. Para uma criança que estava esperando a bicicleta, ver um livro ali. Mas é importante ver como aquilo que a gente vai trabalhando na vida das crianças vai forjando aos poucos. Criança não tem uma sacada a partir de uma coisa que você fez. São várias e várias e várias coisas que vão ser feitas ao longo da vida, que vão forjando, principalmente, a partir das expectativas, o caráter. Porque o que Deus quer trabalhar na nossa vida não é nas nossas posses, mas no nosso caráter. Porque o nosso caráter importa mais do que, inclusive, a nossa fama. E aí uma dica, talvez seja muito bom a gente pensar muito mais no nosso caráter, porque é desastroso querer chegar onde o nosso caráter não sustenta. Caminho da destruição. Mas o quanto devemos então gastar? Aquele texto de Tiago, e no Brasil a gente tem o costume de se achar pobre. Todo mundo diz que é pobre, todo mundo se acha pobre. E quando a gente lê esse texto de Tiago falando para os ricos tomarem cuidado, a gente acaba pensando em alguém que é rico, mas não sou eu. Nunca sou eu, o rico nunca sou eu. Isso é sintomático, a gente vai trabalhar um pouco mais isso depois. Mas eu queria dizer para você, se na sua casa tem 2 pessoas, e cada uma delas, você e sua esposa, ganha um salário mínimo por mês, você não está nos 50% mais ricos do mundo. Vocês estão entre os 20% mais ricos do mundo. Então, quando o apóstolo está falando sobre os ricos, é conosco que ele está falando. Porque, não tenho medo de errar, a maioria de nós aqui não está só realmente nesses 50% mais ricos, mas nos menos de 20% mais ricos. Isso é para um salário mínimo. E pensar o quanto de riqueza temos deve nos forçar a pensar também o que fazer com essa riqueza toda. Quão estranho e triste é o fato de que a dívida e o consumismo alcancem o ápice na manhã que celebramos o nascimento de Jesus, o Salvador que veio nos libertar dessas coisas. Quando a gente dá presentes, inclusive sem considerar o menor destes, como na Bíblia é tratado em Jesus, diz, quando vocês fizerem qualquer coisa, ao menor desses pequeninos aqui, vocês estão fazendo para mim, quando damos presentes sem considerar isso, estamos no caminho errado e de destruição. Gastar menos, eu sei, é um objetivo meio ambíguo. Quando eu falo gastar menos, o que é que significa isso, Rodrigo? Porque você pode dizer, rapaz, nessa época do ano, é muito legal esse consumo, porque muita gente arranja emprego. Se você diminuir o consumo, você pode deixar muita gente aí sem ter o que celebrar dentro de casa, nessa época do ano, que ajuda. Eu não estou falando pare de comprar, eu não estou dizendo não gaste. A intenção não é nem só gastar menos ou poupar. A intenção é que a gente comece a gastar com propósito. Comece a pensar o que a gente vai apoiar com a nossa riqueza. Porque eu posso pensar assim, gastar menos que o quê? Que no ano passado, gastar menos que o meu vizinho, gastar menos que o brasileiro médio. Sim e não. Quanto é que é muito? Na verdade, a intenção é que a gente comece a se perguntar, fazer as perguntas. Como você pode dizer quando tem muito?
Quem determina o que você precisa? E é muito bom pensar sobre isso, porque a gente acha que a venda, e de novo, a relação das posses com o caráter. Quando você vê uma propaganda de um carro, ele não está vendendo um carro. Normalmente na propaganda ele está citando valores. Ele está colocando para você virtudes, coragem, aventura, desafios, superação, referência. Então o que ele está vendendo é valores. E nosso caráter vai sendo transformado por aquilo que consumimos. Eu não quero que você delimite algo aqui. Eu quero que a gente comece a se perguntar: como posso honrar a Deus com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos? E não fazer isso como um zumbi, como a maior parte de nós acaba fazendo no final do ano. Tem que ter roupa nova para o ano novo. Quem disse? Versículo, referência. Tem que comprar presente para a família toda. Aí lá vai você, R$1,99, vai lá só para dizer que comprou um negócio lá e entregar para a pessoa. Quem disse que a gente tem que fazer todas essas coisas? Qual é o significativo? Quais são os presentes? Quais são as pessoas que têm muita significação e que você sabe que Deus gostaria que você abençoasse a vida dela através de um presente? A cura para isso tudo não vai vir de legislação em Brasília. Não tem legislação que se faça que vai mudar esse nosso coração. O único remédio certo é uma mudança do coração. E o melhor lugar para começar é aos pés do recém-nascido Jesus. C.S. Lewis, grande autor do século XX, vai dizer o seguinte: eu não acredito que se possa definir o quanto podemos dar. E ele continua: eu receio que a única regra segura seja dar mais do que podemos poupar. Em outras palavras, se os nossos gastos com conforto, luxos, diversões e etc. estão à altura, estão iguais no padrão entre aqueles com a mesma renda que a nossa, provavelmente estamos dando muito pouco. Se as nossas caridades não nos apertarem, nem dificultarem a nós, eu diria que elas são muito pequenas. Deveria haver coisas que gostaríamos de fazer e não podemos fazer porque nossas despesas beneficentes as excluem. Como seria transformador ver o bairro de Boa Viagem, discípulos de Jesus vivendo dessa forma, dizendo: não, se está no padrão de doação. A gente tem costumado falar lá na igreja que a nossa generosidade deve escandalizar, deve ser uma surpresa para as outras pessoas o quanto somos generosos, porque ao ser surpreendente para ela, ela vai olhar: não pode ter vindo dessa pessoa, tem que ter vindo de algum outro lugar. E aí a gente pode falar do amor do alto que vem transformar as nossas vidas. Quanto doar então? Meu estímulo é que você comece a se perguntar, fazer essas perguntas. Não compre sem fazer perguntas. Para que isso? Por que isso? Tudo isso tem a ver muito mais com uma coisa profunda, que é a falta. De novo, ouvir as histórias dos outros, definir o que consumimos, só mostra que desejamos uma vida que nos falta. E a gente tem que inverter essa situação e viver pelo que nos sobra. O que você comprou, a partir de que necessidade veio? Porque normalmente a pregação e a evangelização do Natal sem Jesus diz que o que vale é o que você ainda não comprou. E a gente compra normalmente por um determinado senso de valor. Só que não é só um valor. Se torna uma religião, porque a gente não comprou pelo valor simplesmente. A gente viveu e lutou por esse determinado valor. Porque o dinheiro que você gastou representou o tempo que você trabalhou para conseguir aquilo. Então se torna uma religião e estamos adorando as coisas que desejamos, porque realmente representa o que importa para a gente, sendo suficiente até gastar os nossos dias de trabalho pensando nisso. Trabalhamos por isso. Vendo um dos filósofos hoje aqui do Brasil, que tem feito um maior burburinho aí, e muito brincalhão, ele falou num vídeo dizendo que a gente é como o perseguidor de cenouras. E eu guardei uma frase desse vídeo. Diz o seguinte: sempre haverá o que você não tem ainda, para que você possa se deixar levar por essa estrela guia, diferentemente da estrela guia da conspiração do Natal. A estrela guia que devia guiar nossas próprias vidas.
Isso acontece para que você se deixe levar por essa estrela guia, que é a falta, a frustração e a ausência do pleno. E devemos fugir de viver pela falta, porque já temos sobra. E eu não estou falando aqui de físico, estou falando de plenitude de vida. Quando eu falo perguntas, é porque para que a gente não pense que quando a gente vai pensar, enxergue aí o que é que você vai comprar. Talvez se faça perguntas sobre a empresa. Essa empresa tem acabado mais ainda com o meio ambiente? Tem tratado como os seus empregados? Você pode pensar que isso aqui é um argumento muito revolucionário. Mas eu queria sugerir para você pensar que você mora numa vila. A vila tem 500 pessoas, no interior aqui, no sertão. A vila tem 500 pessoas e aí você é professor nessa vila. Nessa vila só tem 2 escolas. Você ensina numa delas. E porque não tem professor, quase, você ensina matemática, português, inglês, quase tudo. E aí você, no seu ensino, recebendo as crianças ali, percebe que as crianças começam a faltar. E cada dia esse número vai aumentando de crianças que começam a faltar. E aí chega um ponto que um dia não tem como ter aula, porque não tem quase criança. E aí você sai desolado, de manhã, no sol quente, e para numa das 2 padarias que tem naquela cidade também, naquela vila de 500 pessoas. Pouquíssimas pessoas, todo mundo se conhece. E você fica, o que aconteceu com essas crianças? E você vai na padaria tomar um suco de laranja e um pão doce. E aí quando você está lá comendo, pensando um pouco, alguém abre a porta da cozinha e você enxerga pelo menos 4 crianças que estão trabalhando lá dentro do forno. O que passaria no seu coração nesse momento? Você sendo professor e vendo aquelas crianças ali sofrendo. Talvez porque a família recebe R$10 por dia por cada dia de trabalho daquela criança. E para a família isso é muito importante, porque tem que ter o comer para botar na mesa. O que é que a gente sentiria num caso como esse? A diferença disso para as nossas compras distantes numa loja aqui é simplesmente o contexto de distância. A percepção e a empatia de se fazer essas perguntas, o enxergar. Então faz muita diferença a gente escolher talvez o que é que a gente apoia. Eu sei que é difícil, mas é muito valioso. E pode ajudar muito numa conspiração de dizer, olha, o nosso mundo deveria ser desse jeito. Representar Cristo desse jeito. E a gente quer investir nisso aqui. Isso dá um recado tão grande. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, porque essa semana teve um caso aí que mexeu com muita gente por causa disso. Mas, como é que a gente pode pensar sobre isso? E pensar que a nossa riqueza vai abençoar a vida de outras pessoas. Seja com doações e seja como atuando na nossa compra. Você já pesquisou se tem alguma instituição missionária que trabalha com algum tipo de público que tenta tirar de escravidão, sei lá, e que vai vender a mesma coisa que você vai comprar, enquanto que você está comprando talvez esteja produzindo mais ainda isso? Então, para que a gente pense sobre essas coisas e comecemos a viver não pela falta. Algumas ideias, então, de adquirir o hábito de fazer mais algumas perguntas antes de gastar o dinheiro e desenvolver uma abordagem mais cuidadosa com a história dos produtos e empresas de quem você compra. Entrar nisso com humildade, sem achar talvez que a sua opinião é a certa a respeito disso, porque aí talvez você pode começar a discutir a economia. Não, esse não é o ponto. A questão aqui é como Deus falou para mim, como Deus me falou para eu gastar o meu dinheiro, com o quê? Antes de começar a comprar, talvez considere cada pessoa na sua lista de presentes aí, talvez algumas delas você podia cortar ali mesmo. Você está fazendo só por aceitação, o que é que ela vai achar de você, mas que a gente possa pensar mais profundamente a respeito de, poxa, qual o presente que vai fazer realmente diferença nessa lista? Porque aí você acaba se desgastando, e a época que era para a gente estar celebrando a Jesus, estamos com a cabeça cheia de desgaste emocional, espiritual e cansados. Que Deus possa estar falando nisso, e fale abertamente disso com a sua família desde cedo. Você vai se impressionar se você sentar as pessoas e começar a compartilhar. Eu acho que a gente podia ajudar essa soma aqui a abençoar a vida de alguém. Na família, na igreja, talvez tenha alguém precisando de alguma coisa. Você pode talvez juntar o seu pequeno grupo, e eu acredito que você vai se surpreender se você sentar com as crianças que em tese queriam ganhar um presente e ver a generosidade do coração delas sendo ministradas a partir de Deus, quando a gente compartilha isso.
E você vai poder compartilhar dessas histórias no seu trabalho, e as pessoas vão ser impactadas por isso. No fim de tudo, esperamos que a sua celebração do nascimento do Rei Libertador se concentre menos no que você gastou e mais na doação, a partir de um lugar de adoração. Tem alguns teólogos que acham que aquilo que Deus, as riquezas que temos, são simplesmente Deus reafirmando que é isso aí, você está certo mesmo, você ganhou. Esse não é o evangelho que seguimos. O evangelho que seguimos é aquele que chamou Abraão, lá em dos Caldeus, dizendo assim, ó, eu vou fazer uma família aqui que vai abençoar a terra toda. E eu vou botar um marco nessa história para dizer a referência dessa história, e o nome dele é Jesus. Nós somos chamados para abençoar esse bairro. E eu tenho certeza que esse bairro vai ser impactado quando a gente parar de gastar com nós mesmos e mais, a partir do que falta. Queria que você fizesse mais um exercício comigo hoje aqui. Eu já falei alguns aí, reforce valores, diminua as suas listas e converse com as pessoas. Faça perguntas. Queria que você fizesse mais um exercício comigo. Tente pensar em nada. 5 segundos, tente pensar em nada. Impossível, não é? Estamos sempre pensando sobre alguma coisa. Mesmo que seja, como é que eu faço para não pensar em nada? E aí você fica... Tem sempre algo consumindo nossa mente. A questão é o que está consumindo a nossa mente. Porque nós somos ministrados a uma pregação, você aqui bem pentecostal, a uma profecia. Eu profetizo sobre a tua vida, a partir de amanhã, e todos os dias da semana, eu profetizo sobre a tua vida, que falta um carro na sua casa, que falta móvel na sua vida, que falta um espaço maior para o seu cachorro, que falta... A gente recebe essa pregação todos os dias, e a mensagem do Evangelho vem dizer para a gente, Deus derramou abundância de amor na minha e na sua vida. Que pregação iremos receber? É nossa crise? Talvez seja porque a gente acha que santidade tem a ver com perfeição e competência. A associação da palavra santidade é perfeição e competência. Então a gente acha que para agradar a Deus nós temos que ser o máximo competentes, e para agradar as pessoas nós temos que conseguir resultados. Quando no Evangelho a santidade é muito mais representada pela submissão e pelo compromisso. Então o seu filho, ele não está esperando o quão competente você vai ser, mas o quão fiel e compromissado e submisso com o tempo que você deve dar para ele. Isso é o que vai fazer a maior transformação na vida das pessoas. Nossa cidade está doente por pessoas quererem dar para os filhos aquilo que nunca tiveram, e acabaram tirando dos filhos aquilo que tiveram, o tempo de qualidade, tempo de amor dos pais. Precisamos viver pelo Evangelho a partir de um compromisso em submissão. Associamos então o que devemos fazer ao mesmo que Ele fez por nós. Devemos ser completamente santos, mas não no sentido de capacitados por algo, ou para algo. Porque quem capacita é Deus. Você não deveria estar frustrado porque não consegue ser perfeito aos olhos dos outros. E Deus não se relaciona com você a partir do que você faz para Ele. Deus não se relaciona com você a partir do que você faz para Ele. Você percebe a presença de Deus a partir da vontade de conhecê-lo. E sendo submisso a isso e compromissado com isso, você tem conhecimento de Deus e você é transformado por conhecer a Deus, porque o desejo dele é estar ao seu lado, não pela competência, e nem mesmo pelo seu compromisso. Porque o Evangelho prega que Ele está perto de nós pelo compromisso de Deus em amor conosco, de enviar seu Filho na cruz para morrer por nós. Então toda a nossa relação está baseada no compromisso de Deus. O que isso produz no nosso coração é submissão e compromisso com Ele a partir de uma gratidão. E agora o motor não se torna mais a falta, mas a sobra que foi derramada no nosso coração. E eu começo a pensar agora, rodar aqui as engrenagens, se tem sobra, como eu posso servir ao outro, como eu posso abençoar o outro, como eu posso derramar na vida do outro, e ser resgatado de estar preso ao que nos falta. Como se ele dissesse, gaste menos, mas antes disso, entenda o que ele gastou por você. Pensemos não a partir do que nos falta, mas da abundância da presença dele. Como falei no princípio, isso é um tema meio profundo, mas eu acredito que seja teológico. Todos nós aqui somos teólogos, porque todos nós temos pensamentos a respeito de quem Deus é e o que Ele faz.
E essa é uma questão teológica para você também, na sua teologia da salvação aí. Porque ele veio para te libertar de se relacionar com a falta, para viver um relacionamento profundo e pleno a partir da abundância do que você já tem. Então gaste menos, não é pare de gastar não, é entenda o quão rico você é em amor para outras pessoas. Que Deus derramou esse amor no seu coração não foi sem propósito, porque tem pessoas precisando do amor ser derramado a partir da vida de vocês. Que Deus possa nos usar nesse Natal numa conspiração, de cada vez mais pessoas saírem daqui refletindo sobre o que é o Natal, sobre quem é o Natal. Porque o Natal começa em Jesus e termina em Jesus. Isso vai ser demonstrado a partir de como funcionamos em dezembro. Que Deus possa nos incentivar e nos inspirar a abençoar a vida de outras pessoas através do compartilhar das nossas riquezas, não só materiais, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que você nessa semana possa ser livre das faltas. Pense o que é que está te prendendo. Possa ser livre das faltas. Que Deus abençoe, que Deus use a sua vida para a vida de outras pessoas. E é o meu clamor aqui hoje à noite, que a gente saia daqui em alegria. Em alegria porque todo o gasto necessário foi feito por Ele. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque Tua misericórdia é rica em graça, Senhor Deus. A Tua misericórdia nos constrange a caminhar em arrependimento, Senhor Deus, porque acabamos nos relacionando com o que falta na nossa vida, Pai. Abençoa nossas vidas para que a gente perceba a sobra que temos e viver o hoje, viver a plenitude do que temos em abundância, que é o Teu amor, a Tua presença, a Tua relação conosco. Usa nossas vidas para ministrar essas verdades na vida de outras pessoas, Senhor Deus. Essa semana, Senhor Jesus, que Recife seja um campo missionário para todos nós, Pai. Que seja um campo de celebração também do Teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus, os meus irmãos. Amém.